Olá, alunos! Hoje eu vou falar um pouco sobre citação. Citação é quando normalmente a gente faz referência no texto, lá no final, e quer citar o autor no corpo do seu texto. Isso serve para enriquecer o texto, mostrar que você está utilizando pesquisa no seu próprio texto. Esse tipo de citação eu vou mostrar que existe citação direta e indireta, e vou explicar cada uma. Segundo a Associação Brasileira de Norma Técnica, que é a NBR, citação é a menção no texto de uma informação extraída de outra fonte. Essa informação pode ser a própria informação tirada tal e qual, ou pode ser apenas uma ideia. A citação pode ser direta ou indireta. A direta é aquela que a gente pega o trecho tal e qual que o autor escreveu e coloca entre aspas. E a indireta é quando a gente pega aquela ideia e coloca de outra forma. Tipo, pode a gente colocar nossa opinião baseada naquela ideia, mas você pega aquele texto, lê, entende ele e depois transcreve com suas palavras. Citação direta, literal, curta. Então existe uma diferença de citação para menos de 3 linhas e para mais de 3 linhas. Aí eu vou explicar mais na frente. Mas a primeira coisa que você deve fazer numa citação é sobrenome do autor e o ano. A página ela não é obrigatória, você pode colocar caso tenha, mas se for de um site pode ser só o sobrenome e o ano. Aí coloca aspas, conforme Azevedo, coloca aspas e pega o trecho tal e qual o autor escreveu da onde você pesquisou. E fecha aspas. Ou outro exemplo, isso aqui é uma maneira de citar. Tem essa outra maneira que vem no final do texto. O resultado de uma pesquisa depende da adequada escolha do assunto a ser investigado. Continua com as aspas e no final, ó, parêntese, o sobrenome, o ano e a página é opcional. Então você pode escolher os dois. Eu sempre vou alternando para modificar no texto. Eu às vezes uso esse formato aqui e às vezes utilizo esse outro, mas não existe um mais importante que o outro. Citação curta com 2 autores. Quando houver 2 autores, você vai colocar o nome dos 2 autores. Como exemplo, segundo Lakatos e Marconi, quem escreveu o artigo foi esses 2 autores. Então você bota o sobrenome dos dois e o ano da publicação. Aí aspas, o texto e fecha aspas. Ou coloca no final, ó, do texto onde encerrou a fala do autor, aspas, Lakatos, ponto e vírgula, Marconi, 2001. Citação curta com 3 autores. Vai seguindo esse mesmo padrão. No caso aqui, ó, você vai ver, são 3 autores. Radin, Benedetti e Milani. E coloca o ano. Então segue o mesmo modelo. Aspas, o texto e fecha. Do mesmo jeito pode ser citado no final, ó. O nome dos autores, ponto e vírgula, 2003. Isso aqui é muito importante quando você vai escrever um trabalho científico, uma atividade contextualizada ou um TCC. Citação curta com mais de 3 autores. Quando tem mais de 3 autores, para não ficar algo tão extenso que comprometa seu texto, porque às vezes tem limitação, você tem que usar esse nomezinho aqui, etial, que significa entre outros em latim. Então, ó, coloca o sobrenome do primeiro autor. Normalmente o primeiro autor é o mais importante. Então, o sobrenome e depois vem o etial para representar os outros 3 autores. O ano e depois o entre aspas. E do mesmo jeito no final, ó, caixa alta, etial e o ano. E a página opcional. Então, mas como é que eu vou saber quem são os outros autores? Aí você vai no final do trabalho da pessoa que escreveu e lá vão ter todos, porque o etial é recomendado na citação, não é recomendado muito na referência, porque aí você está escondendo os autores. E a referência tem que ser bem completa. Citação longa. O que significa isso? É quando o textozinho que você copiou da internet e colou com aspas, ele passa de 3 linhas no seu Word. Então, nesse caso, o que é feito? Você vai fazer um recuo de 4 centímetros a partir da esquerda. Eu vou mostrar bem direitinho como é esse recuo. Aqui um exemplo. Entrevista. Aqui não dá para mostrar porque eu estou mostrando no slide. Do mesmo jeito, isso aqui ó, vai estar recuado 4 centímetros no Word. E desse outro formato, ó, não coloca aspas. Ó. Não coloca aspas.
e coloco o nome. Como é que fica no Word? Vou pegar esse texto, ó. Vou citar ele aqui, fazer um recuo de 4, ó. E o tamanho da letra também é outro, não é o mesmo 12 padrão da BNT, é 10. Eu coloco a linha aqui, ó. Isso aqui é uma citação direta com mais de 3 linhas. E você coloca as 3 linhas aqui. Se der mais de 3 linhas, quer dizer que você usa esse formato. Se der menos, pode deixar dentro do corpo do seu texto. Então, ficar atento a esse com mais de 3 linhas. Citação direta com omissão de palavra. Aqui é quando eu vou citar um trecho que eu quero pegar partes mais importantes. Eu coloco, ó, colchete e as reticências. Aí eu indico que esse é um trecho, mas continua o texto. Mas o mais importante foi mostrado. Deixa eu voltar aqui. Aí eu também posso usar essas reticências no começo, no meio. Ó. Se a pesquisa for de natureza documental, aí ele bota outros tipos de natureza. Aí eu coloco colchete, as reticências e depois pode comportar também. Então isso aqui facilita para tu não ter que copiar grandes trechos, porque a BNT ela permite uma certa porcentagem de cópia no seu trabalho. E essa cópia tem que vir com aço, sendo uma citação direta, mas evitar ao máximo, a menos que seja trechos muito importantes, tipo um trecho que Albert Einstein falou, ou do governo, que é muito importante estar no seu trabalho, você coloca, mas evitar também ao máximo, sempre estar colocando citação direta, que ela não agrega tanto valor, não, você não consegue expor também suas ideias. Agora vamos ver, para explicar o papel do estudante, ó, mesma coisa aqui, ó, citação com mais 3 linhas, então segue o mesmo padrão. Agora vamos para a citação indireta, essa é uma das mais importantes para o seu trabalho acadêmico. De acordo com Fouraster 2003, ó, já é uma citação indireta. Para fazer uma citação, você utiliza sua palavra para dizer o mesmo que o autor disse no texto. Contudo, a ideia expressa contínua sendo de autoria do autor que você consultou. Por isso é necessário citar a fonte. Ou seja, quando você pega uma ideia de uma pesquisa, você não pode dizer que você colocou somente a sua opinião. Você se baseou pela ideia daquele autor. Então você vai pegar aquele autor e citar ele na sua produção, colocar referência, porque você pegou a ideia. Vamos dizer, quando você vê questão de patente, quando alguém pega um projeto e modifica alguma coisa, a patente continua sendo a mesma, mesmo você tendo alterando para colocar a sua forma de fazer aquele projeto. Então a mesma coisa para citação indireta. Houve alteração, não é parafrasear, ficar tentando trocar sinônimos, é você alterar o texto, mas continuar com o mesmo sentido de ideia. Aí é a citação indireta. Exemplo, a aprendizagem deve ser caracterizado pelo modelo epistemológico e pedagógico. Para o que Beck, ó, aqui ó, é o autor e aqui você escreveu o que o autor tem como a ideia, mas você colocou suas palavras. E do mesmo jeito da citação direta pode vir dentro do texto como aqui, ó, separado ó, o nome do autor e o ano, ou pode vir no final com o sobrenome em caixa alta e o ano. Citação de citação, isso aqui muita gente tem dúvida. É quando eu não consegui alcançar a obra original para pegar daquela obra e em outra obra mais recente ele fala sobre essa obra original. Ou seja, é quando a gente vai citar algo que foi citado por outra pessoa. Então, ó, só deve ser usado na total impossibilidade do acesso. Então, evitar ao máximo. Se você tiver acesso ao documento original, vai no original. Porque se alguém citou e cometeu algum erro na hora de citar, você vai pegando esse erro, porque você não leu a obra original. Nesse caso, usamos a expressão apud, que é citado por, para indicar a obra de onde foi tirado. Um exemplo. Sempre vem Brandão e Aquino, essa é a obra mais antiga, 2001, citado por Bittencourt Barbosa, 2004. Então é sempre a antiga e depois a nova. O ano da antiga, o ano da nova. Devo fazer parte da política e aqui é a citação dele, indireta. Outra forma é sempre colocar no final ó, da expressão, tem o texto. Aí vem aqui o sobrenome em caixa alta, o ano da original, citado por grupo em 1986.
Então, um exemplo que você deva utilizar a PUT. O livro é todo em alemão, ninguém traduziu, mas teve um autor que traduziu aquele livro. Aí você pode usar o APUT. Por quê? Porque você não conseguiu fazer essa tradução. Você pode até tentar ver, mas eu sei que vai ser mais difícil. Então, pode usar a APUT, mas tentar evitar ao máximo se você conseguir a obra original. Tradução de textos. Sempre que você traduzir um texto do jeito que ele é, traduzir do inglês para o português, você vai usar uma expressão que é essa aqui, tradução nossa. Quando você fez a tradução desse texto aqui, no final você bota o autor, o ano e diz que é tradução nossa, quer dizer, você traduziu o texto. Coincidência de sobrenome, isso aqui é muito importante. Quando o sobrenome coincidir, aí tem umas teclas para diferenciar. Quais são? Aqui, ó. Aqui eu mostro um exemplo errado, que é Oliveira. Ó. Você está botando o mesmo ano, mas você não sabe qual é o trabalho. Como você diferencia? Com a sigla inicial do nome do autor. Oliveira S. Oliveira A. Isso aqui é a sigla do primeiro nome do autor. Então você consegue diferenciar o trabalho na citação. Outro exemplo. Oliveira A e Oliveira A. Quer dizer, ele tem o mesmo primeiro nome. Coincidiu o sobrenome e o primeiro nome. E é do mesmo ano, o que eu faço? Coloco Oliveira e o primeiro nome por extenso. Aí você vê, ó, André e Antônio. Então, essa é uma maneira de diferenciar. Citação indireta de um mesmo autor no mesmo ano. Se é o mesmo autor no mesmo ano, eu vou colocar essa letra minúscula em ordem alfabética para dizer a diferença. Santos 2002A, que é uma publicação que ele fez, um artigo, e Santos 2002B, quer dizer, está se referindo a outro artigo. Aí na referência a pessoa vai conseguir diferenciar. Pronto, então isso aqui é o básico sobre a citação. Então ela é muito importante você fazer esse tipo de citação quando você utilizar a referência. Se você não fizer, deixa de enriquecer o texto com as palavras de outros autores e priorizar a citação indireta. A citação indireta ela é importante para trazer coisas que é fundamental você colocar do jeito que o autor escreveu, tá perfeito. Mas sempre evitar mais a citação direta e fazer mais a indireta. Em qualquer atividade seja contextualizada, isso é importante. Então, muito obrigado pela atenção.